Graça e paz, irmãos, amém? Coisa boa estarmos aqui na presença do Senhor. Estávamos orando um pouco ali, falando com Deus e recebendo aqui os louvores. Hoje foi uma noite clássica, né? Hoje foi uma noite que a gente pôde, né, sentir aí. Eu me lembrei na minha igrejinha lá no Residencial Boa Viagem. E é bom, irmãos, a gente às vezes precisa voltar. Amém, queridos? Voltar é bom. Diga assim para a pessoa que está ao seu lado: voltar é bom. A Bíblia sempre nos aconselha a voltar. A Bíblia sempre nos aconselha a lembrar. Lembrar das coisas que nos traz esperança. Nos lembrar das coisas que nós acabamos que ao longo dos anos e do passar dos dias, não dando aquele devido valor e vai passando. Isso não só na questão musical dentro da igreja, mas em tantas áreas. E é por isso que o Senhor colocou no meu coração, eu ministrei essa palavra aqui no culto de terça-feira, no culto Vida no Espírito. Mas eu sempre revejo e refaço meus sermões e às vezes estudo novamente o que fiz e vou aprimorando e que Deus vai me dando algumas novas ideias e vai falando algumas coisas acerca daquele tema, porque a palavra do Senhor é uma fonte inesgotável, sim ou não? Então, e eu meditei nessa palavra e achei ela tão profunda que eu senti da parte de Deus de compartilhá-la no domingo com a igreja. Que às vezes tem gente que não vem no domingo, porque não vem na terça, porque é muito corrido durante a semana. E aí vai ser uma oportunidade de você também, você que já ouviu, ouvir ela implementada, e também você que não ouviu, ouvi-la pela primeira vez. O vínculo de sangue gera pertencimento, sim ou não? É o DNA, é o vínculo de sangue. Além de comportamentos, costumes familiares, personalidade. Você olha assim e diz: rapaz, a personalidade de Caleb parece com a da pastora Elisângela. Personalidade, né, do meu filho tal parece comigo. A personalidade da minha mãe, eu tenho muito dela. Eu tenho muito caráter. A gente copia o caráter, as ações, o padrão moral um do outro dentro de casa. Tudo isso gera pertencimento. Dentro de uma família tradicional, isso se dá pelo simples fato da convivência. Você vai convivendo, você vai ali tendo o pertencimento. Tem como, você abre a boca e você diz assim: rapaz, pensei que estava falando com fulano, mas na verdade estava falando com o filho, porque parece muito. E talvez eu esteja falando aqui e você nesse exato momento esteja dizendo: é verdade, meu filho tal parece muito comigo, minha filha tal parece muito comigo, tem muito de mim, né? A gente tem uma amiga que costuma dizer assim: o que não coube em tu, Deus colocou na tua filha. Então, o pertencimento, filhos, esposo, chegam até a assumir e às vezes a pegar o hábito do outro falar. Às vezes tem mulher que está falando do mesmo jeito do homem. Você olha assim e diz: essa piadinha é do marido dela, não é dela. É porque tanto conviver, o pertencimento faz com que a pessoa se envolva nisso. E ela adquira aqueles comportamentos e ela vai evidenciar que pertence àquela família. Ela vai evidenciar que pertence àquele povo, aquele clã. Filhos adotivos também passam por isso quando são na terra infância adotados. Eles começam também, mesmo não tendo pertencimento sanguíneo, não tendo o mesmo DNA, eles começam a ter o DNA comportamental, o DNA dos valores, o DNA, às vezes até quando a família de Deus dá personalidade, quando
transformada pelo fruto do Espírito Santo. Eu acredito que o fruto do Espírito Santo veio para quebrar toda a personalidade corrompida pelo pecado. Amém, queridos? Porque existe uma personalidade do Espírito que o Paulo diz que nós devemos adquiri-la, que nós devemos tê-la. Mas isso é um assunto para outra mensagem. Isso é uma mensagem que eu estou preparando. Todavia, irmãos, tratando-se da família de Deus, podemos ver que não é diferente. Espiritualmente também pertencemos a um grupo familiar, que é a Igreja de Cristo. Você pertence a essa Igreja de Cristo? O povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, há um jeito de ser nele. Os apóstolos entendiam isso. As pessoas de fora, os outros grupos religiosos observavam isso. Nós vemos em Mateus 26, do verso 29 ou 69 ao 74, Pedro evidencia o pertencimento dele a Cristo Jesus. E quando Jesus estava sendo interrogado, tinha sido preso, Pedro estava pelo pátio. Nós conhecemos o contexto. E esses textos vão narrar de que uma criada disse assim: você estava com Jesus o Galileu. O pertencimento se dá pela presença. Diga assim: o pertencimento se dá pela presença. Não tem como pertencermos se não estivermos juntos. Concorda? Um casal tem como pertencer um ao outro separado? Relacionamento que se distancia, dificilmente vai haver um pertencimento. Vai haver um esfriamento. Vai haver um distanciamento, menos um pertencimento. Então é importante estarmos juntos. A criada disse assim: você estava com Jesus o Galileu. Depois a criada outra vez disse: você estava com Jesus o Nazareno. Eu vou apenas me deter às afirmações positivas de que Pedro pertencia. Eu não vou me deter às negativas. Sabemos que ele disse em todas: eu não estava com ele. Mas teve uma que me chamou a atenção. Pouco tempo depois, chegaram alguns homens e disseram assim: certamente você é um deles, porque o seu modo de falar lhe denuncia. O seu modo de falar lhe denuncia. E aí nós podemos observar, queridos, a importância do pertencimento. E é sobre isso que eu quero meditar com vocês. A importância do pertencimento. Muitos hoje em dia desenvolvem o que eu chamo, e acho muito estranho, de ministérios particulares. E o que me faz refletir sobre esse tema, e o que tem me incomodado nos últimos dias, e não só eu, mas eu acredito que muitos pastores, é o chamado individual de muita gente, totalmente desconectado da família. Há, às vezes, aqueles que se levantam até para falar mal de outros ministérios, ao ponto de não se acharem que combinam com mais nenhum, porque a visão que Deus deu a eles não se encaixa no resto da família. E isso é assustador. E por isso a importância, irmãos, de nós entendermos os benefícios do pertencimento. Primeiro, que não pertencemos a qualquer instituição. Pertencemos a uma família espiritual. Efésios capítulo 2, verso 19, Paulo vai dizer aos Efésios: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e membros da família de Deus. Amém? Então, eu, por mais que tenha um pertencimento ou um chamado, eu não tenho isso
desvinculado de uma família. Eu não posso ter um propósito, um chamado, um ministério. Deus deu um ministério para mim, para minha esposa, e eu tocá-lo independente ou totalmente desvinculado do resto do corpo. Eu não acredito em ministérios particulares assim, visões de chamado assim. Eu acredito de pessoas que pertencem e têm a consciência de que tudo que elas fazem de bom projetam o corpo de Cristo, projetam a família de Deus, ao passo de que tudo também que fazemos de ruim prejudica a família de Deus, machuca a família de Deus. E temos alguns benefícios em fazer parte da família de Deus. Quantos estão aqui? Diga amém. Me ajuda a pregar, viu, irmão? Diz um amém assim para o pregador ficar feliz. Esse negócio ajuda, amém? Tá? Dá uma força aí, cara. Ajuda o praça aqui. Tá bom, irmãos? Eu vou dar um amém para esse pastor aí, para ele ficar animadinho. Primeiro benefício do pertencimento é a comunhão. Olha, isso agora eu fiquei animado. Somos pertencentes à família de Deus e não estamos mais sozinhos. A igreja é uma grande comunidade terapêutica, pelo menos deveria ser uma grande comunidade terapêutica. E eu acredito nisso, porque é na igreja que nós encontramos um apoio. Nela devemos encorajar uns aos outros. Eu garanto que durante toda a sua trajetória de vida, você já encontrou na igreja alguém lhe dizendo: não pare. Por mais que ela não seja a melhor igreja, a igreja dos seus sonhos, não tenha a estrutura que você almeja, o corpo de líderes e de pastores que você desejaria, mas você já deve ter encontrado na sua igreja alguém dizendo para você: não pare. Alguém dizendo para você: eu estou orando por você. Alguém dizendo: olha, estamos juntos. Porque é uma família. E nela nós encontramos comunhão. Temos a mesa da comunhão. Temos o perdão. Temos o amor sincero. Amém, queridos? Contudo, os que receberam e os que creram em seu nome, deles o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade do homem, mas nasceram de Deus. E esse é o segundo benefício. O primeiro é a comunhão, diga comunhão. O segundo benefício de você fazer parte da família de Deus é que você se torna filho de Deus. Quando você recebe Jesus em seu coração, nós nos tornamos filhos de Deus. E por mais que isso seja um ensino tão elementar e básico, parece que não entendemos o valor que é fazer parte da família de Deus. Ou quando nos achamos preparados para seguir sozinho, como muitos hoje abrem a boca e dizem: eu sou desigrejado. Pertencemos à família de Deus. Na família temos pessoas que nós nos decepcionamos, até mesmo irmãos de sangue. Irmãos de sangue têm inveja, irmãos de sangue brigam, irmãos de sangue decepcionam, irmãos de sangue não dão tanta atenção às vezes um ao outro. Quer ver quando irmãos de sangue se reúnem? É quando morre alguém. Aí os irmãos de sangue tudinho se reúnem, tudinho chora, tudinho se abraça. Mas depois disso, cada um segue a sua vida. Mas dentro da igreja nós pertencemos a uma família de Deus. Por isso que a Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. Dentro da família de Deus há algo, irmãos, que é extraordinário. Você vai encontrar pessoas fazendo por você coisas que nem irmãos de sangue fariam. Jamais fariam. Tendo um pertencimento,
Porque há algo extraordinário na família de Deus. Nós somos filhos de Deus. Diga, filhos de Deus. Diga assim: Deus é perfeito e Deus me aperfeiçoa para que eu seja parecido com Ele. Por isso que às vezes você encontra irmãos na igreja melhores do que os nossos irmãos de sangue, porque o padrão do nosso Pai é um padrão alto. Amém, amados? É um padrão elevadíssimo. E quando nós nos espelhamos em alguém de fato, e eu quero repetir mais uma vez, e alguém de fato leva a sério. Amém? E alguém de fato leva a sério o relacionamento dentro de uma comunidade, dentro de uma família de Deus, muda. O relacionamento dentro do lar, o relacionamento em todas as esferas da sociedade, onde um filho de Deus chega, ele muda o cenário. Amém, queridos? Nos tornamos filhos de Deus. Nos tornamos quando recebemos a palavra e cremos no Senhor e Salvador. Isso implica dizer que nos tornamos filhos adotivos de Deus, nascidos de Deus por sua vontade e graça salvadora, por intermédio do sangue de Jesus Cristo, seu Filho, que nos une e nos habilita a sermos cidadãos dos céus. Mas além de nos tornarmos filhos, Jesus chama os seus seguidores de algo. E esse é o terceiro benefício pelo qual eu digo para você que é bom pertencer à família de Deus. Somos chamados discípulos de Jesus. Amém? João 15, do verso 5 em diante, até o verso 12, Jesus vai dizer assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada, ou não podem fazer coisa alguma. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que vocês quiserem e serão concedidos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei, e permanecei no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, e assim como tenho obedecido ao meu Pai, e no meu Pai permaneço. E aí ele vai dizer: o meu mandamento é este: ameis uns aos outros como eu vos amei. Ele vai dizer que nós somos os ramos. Nós não estamos sozinhos. Nós estamos conectados nele. Nós estamos enxertados neles. No verso 8 vai dizer: e nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis os meus discípulos. E assim vos tornareis os meus discípulos, quando vocês evidenciarem os frutos dos ensinamentos que eu estou lhe dando. Então, queridos, é muito importante o benefício. É muito importante os benefícios do pertencimento. Não é sobre fazer parte de um novo CNPJ, de uma nova denominação. Não é sobre isso. No céu não vai ter placa de igreja. No céu não vai ter pastor famoso, pastor de igreja simples. No céu não vai ter isso. No céu nós vamos pertencer à família de Deus. Amém, amados? Não é sobre a igreja que foi mais tecnológica, que foi mais expansiva. Não é sobre isso. É sobre a quem você pertence. Quando Jesus vai falar do Apocalipse, dos fins dos tempos, ele vai dizer: olha, eu vou dizer para os que estão à direita: vinde, eu vos conheço. Mas ele vai dizer para os da esquerda: eu não vos conheço. É sobre conhecer e não conhecer. É sobre pertencer e não pertencer. Amém, amados? Eu não posso ter um ministério, um chamado desvinculado da família. Não é igual a nossa família desvirtuada pelo pecado aqui na terra.
que cada um segue seu propósito. Temos um único propósito: a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos que ter unidade, temos que ter um só pensar, um só agir, um só espírito, uma só fé, porque todos nós fomos batizados num só batismo. Mas a igreja esquece disso. Isso é muito ruim, porque cada um vai dizendo assim: o meu ministério. Cada um vai dizendo assim: o que eu sei fazer. Não, pertencemos à família. Ah, eu vou ajudar na igreja. Não, você não ajuda a igreja, você pertence à igreja. Amém, queridos? Não, mas o pastor me colocou ali numa área para eu ajudar. Não, você não ajuda. Quando você faz parte da família, é obrigação. Amém, queridos? É dever. Veja bem, quando você está na sua casa, você acha que depois de comer, lavar os pratos é uma ajuda à esposa ou é um dever seu? Os pratos é seu, é um dever seu. Tem coisas que na igreja nós não ajudamos, é dever nosso fazer, porque somos uma família. Não podemos esperar uns pelos outros, devemos ajudar, impulsionar, encorajar, até mesmo fazer para servir de exemplo para aqueles que estão chegando. Porque nós somos uma grande árvore que as folhas se renovam, os ramos se renovam. Amém, amados? Você está aqui, você está pegando no seu espírito? Olha pelos olhos da fé, para de dizer assim: o pastor acho que está sabendo da minha vida. Olha pelos olhos da fé, irmãos. Recebe a palavra do Espírito, tá? Se eu pudesse botar uma capa aqui preta, você só ouvir minha voz, era melhor ainda. É sobre o que somos na casa do Pai. E o quarto benefício, irmãos, pelo qual vale a pena fazer parte da família de Deus, pertencer à família de Deus, é o benefício da recompensa, a recompensa da honra. Diga assim: a recompensa da honra. Muita gente se perde aí. 2 Reis, capítulo 4, verso do 1 ao 7. Vai narrar que uma mulher ficou viúva. E ela ficou viúva de um discípulo do profeta Eliseu. E ela ficou numa situação econômica muito difícil. E os credores queriam levar seus 2 filhos como escravos, para pagar a dívida que o seu marido tinha deixado. Aquela mulher chega para Eliseu e diz assim: teu servo, meu marido. Ela não diz meu marido, teu servo. Ela diz teu servo, meu marido. Ela diz: olha, ele pertencia, ele te honrava, ele te servia, ele trabalhava no ministério profético que você desempenha. Amém? Amém, igreja? Essa mulher disse: ele trabalhava no ministério profético que você desenvolve. Ele morreu. E agora ele me deixou numa situação muito difícil, porque os credores querem levar meus 2 filhos. Eliseu perguntou: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de 2 vasilhas de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas as vasilhas aos vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam.
Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse aos 2 filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou. Ele respondeu: já acabaram. Parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que ele disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Existe um benefício, irmãos, na recompensa da honra. Amém, amados? Existe um benefício, uma recompensa para aqueles que honram o pertencimento espiritual. Amém, amados? Como discípulo do ministério profético de Eliseu, o ex-marido daquela mulher que havia morrido, ele que honrou o ministério que estava. Eu quero dizer uma coisa para você: você acha que tudo que você põe a mão na obra do Senhor, você acha que é em vão? Ô amado, você acha mesmo que o que você faz, a cooperação que você desenvolve no ministério profético de algum pastor, no ministério onde você está inserido, você acha que Deus não está computando? Eita, se eu ouvi pouco aleluia, viu, gente? Era para ter mais aleluia. Nada passa desde que for feito com honra. Desde quando é feito com honra, a visão profética daquele ministério, Deus está computando, Deus está calculando, Deus está vendo. Amém, amados? Às vezes o diabo diz assim: ó, tu está trabalhando ali, tua vida está parada, o ministério está prosperando e tu não está nada. Deus está vendo, irmãos. Amém, amados? Deus está vendo. Aquela mulher, ela recebe uma recompensa. Mateus capítulo 10, verso 41 a 42, vai dizer: quem recebe um profeta, porque ele é profeta, recebe recompensa de profeta. Nem todo mundo é profeta, mas quem recebe um profeta, recebe recompensa de profeta. Quem recebe um justo, recebe recompensa de justo. Se alguém der pelo menos um copo d'água fria a um desses meus profetas, desses meus pequeninos, desses meus discípulos, eu lhes asseguro que não se perderá. Jesus vai dizer: não se perderá a sua recompensa. Está dizendo que se você der um copo d'água para um profeta, se ele não for um profeta, um justo, um servo de Deus, não se perderá a sua recompensa. Os meninos começaram a louvar aqui no começo do culto, e eu recebi a palavra de Deus, a confirmação da pregação. Quando o pastor Rinaldo começou falando com o jeitinho dele, bem profeticamente: você não está sozinho. Você não está sozinho. O primeiro benefício que eu listei aqui é o benefício de nós não estarmos sozinhos. Você serve a um ministério, você está plantado num lugar, você deve se envolver na videira que você está plantado. Amém, queridos? Porque a recompensa, ela vem.
Ah, mas eu não sirvo por recompensa não. Mentira. Eu duvido a gente servir e querer tomar só cajadada na cabeça. Para. Eu duvido tu querer servir e tomar só diagnóstico de doença. Hã? Eu duvido a gente querer servir. Eu costumo dizer que é como o apóstolo Luiz Hermínio disse: se a gente servir a Deus, no final da vida a gente estiver debaixo da ponte catando lixo, não foi para Deus que a gente trabalhou. Não foi para Deus que a gente trabalhou. E eu concordo com ele em gênero, número e grau. Porque Deus recompensa. Deus recompensa. Há um benefício no pertencimento espiritual. Tem pessoas que passam 1, 2, 3, 4, 5 anos visitando igreja e não tomam uma decisão de ser igreja. Gostam da família de Deus, querem as bênçãos do Deus da família, mas não querem ser da família. Porque ser da família vai mudar seu jeito de falar. Ser da família vai mudar seu jeito de vestir. Ser da família vai mudar seu jeito de pregar. Ser da família vai mudar seu jeito de ensinar. Vai mudar seu jeito de trabalhar na sua empresa. Vai mudar seu jeito com seus amigos. Ser da família irmãos, vai envolver até uma mudança dentro do seu relacionamento conjugal. Aquela mulher, ela é honrada pelo pertencimento e pelo serviço prestado do seu marido ao profeta. Ela desfrutou do benefício. Diga assim: o marido dela era alguém geracional. O que ele fazia, o serviço que ele desenvolvia ia redundar numa bênção, numa cobertura espiritual. Amém, irmãos? Muita gente aí metendo o cacete nos pertencimentos espirituais, dizendo que não existe cobertura espiritual nada, dizendo que tudo isso é conversa fiada, blá blá blá. Vai olhar a vida dessa galera, eles não estão vinculados a igreja nenhuma. Estão vinculados a igreja nenhuma, pastor. Porque tudo tem defeito, menos o ministério que Deus deu a ele. Ao ministério que Deus deu a ele, só ele tem e só ele desenvolve, sem precisar estar em ministério nenhum. Cuidado. Cuidado com quem está na internet. Volta para a palavra. Volta para o princípio. Amém, queridos? A esposa do nosso pastor lá no Residencial Boa Viagem, Cristina Costa, tinha lúpus, artrose, artrite e osteoporose. Problema de visão, mãos tronchas, deficiência física. Pegávamos ela para o culto na terça, do Jordão para Ibiribeira. Terminava o culto, ela dava os atendimentos pastorais. Pegávamos ela e levávamos em casa. Tinha um culto de mulheres na quinta. A gente pegava ela, levava ela para a igreja. Terminava os cultos da SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina. Depois do culto ainda tinha uma reunião que demorava. Quando terminava, a gente levava ela para o Jordão. Mas ela era assim igual a pastora. Vez ou outra dava uma doida nela, ela fazia um acampamento dentro da igreja. Aí a gente pegava ela. Só que ela tinha uma escada muito íngreme,
que tinha uns degraus, eu acho que era de 45 por 45. Acho que fizeram a escada dela para um gigante subir. Muito mal feito. Eu não tinha dinheiro na época, senão mandava quebrar e fazia bem mais suave. Mas até hoje é assim. Ela não conseguia subir. E quando nós parávamos na ladeira, fechávamos o carro, colocávamos ela no braço e subíamos a escada. Elisângela vinha com a cadeira de roda, a gente colocava ela na cadeira de roda. Ela dizia: meu filho, Deus lhe pague. Toda vez ela dizia isso. E a gente levava ela para dentro de casa. Botávamos ela na cama dela. Todo mês levávamos uma feira para ela, ajudávamos ela. Seu marido morreu. Cuidamos dela há muito tempo. Todo mês levávamos ela para o Hospital das Clínicas. Elisângela vinha pegar ela pelo menos 2 vezes por mês. Ela tem muito problema de saúde. Eu pergunto a você, querido, você pertence à família de Deus? Você sabe o que é servir ao corpo de Cristo? Porque hoje a gente tem visto uma geração que só serve ao seu umbigo. A gente tem visto uma geração que a gente não pode falar nada. Ela birra e abandona o projeto e vai embora. A gente não pode falar nada. São filhos birrentos dentro da igreja. São filhos mal educados dentro de... Existe filho mal educado? Existe. A hora que eu peguei Caleb essa semana, disse: olha, vem cá, senta aqui. Ele olhou para mim assim. Eu disse: olha para isso. Vem cá que eu vou acertar a tua tampa. Filho, irmão, de sangue, faz isso. Aquela mulher foi beneficiada pela honra, pelo serviço prestado do seu marido. Tudo que você põe a mão aqui na casa do Senhor, o Senhor está computando, irmãos. Porque a obra não é minha. A obra é do Senhor. Amém, amados? Não deixa o diabo buzinar no teu ouvido assim, não. Tu está trabalhando para o pastor ficar rico. Que nem rico eu estou, viu, irmão? Quem dera o diabo tivesse certo. Pensa numa teoria que eu queria que o diabo tivesse certo, pastor Renan. É que eu tivesse rico, que eu ajudaria muita gente. Olha, o diabo não quer que eu fique rico, porque ele sabe que eu vou ajudar muita gente. Ele não vai querer isso. Mas não deixe o diabo colocar mentira na tua mente, mentira no teu coração, sabe, dizendo que não vale a pena tu servir. Parece que tem pessoas que não querem se envolver no ministério, não desenvolvem o ministério, porque não querem ver o ministério do pastor crescer. Elas trabalham para o ministério delas crescerem. Isso é a igreja de hoje, pastor Renan. Isso é a igreja de hoje. A gente tinha um trabalho evangelístico numa comunidade chamada rapaz, tinha sonho meu, que de sonho meu não tinha nada. Matava 5, deixava 5 amarrado para o outro final de semana. E eu me lembro de várias vezes pegar caixa de som na cabeça. Eu acredito que vocês, a galera aí mais raiz, lembra das entregas que vocês já deram, do que vocês já fizeram, em prol do reino de Deus avançar. Hoje está muito a persona, está muito, sabe, está muito... Eu acho que é por causa dessa desgraça de Instagram, de rede social, de exposição, de perfil. As pessoas ficam com inveja de trabalhar no ministério porque vai fazer o outro avançar e crescer. Tudo é para a honra e a glória do Senhor, irmãos. Amém, amados? O ministério, quando avança, quando cresce, quando ele é sadio, irmãos, até quando você morre, você deixa benefício para a sua família. Eu quero ver meu filho, minha esposa sendo beneficiados depois que eu partir dessa vida. Eu quero ver o reino de Deus devolvendo a ela, para que ela não perca nada do que eu deixei.
Eu quero ver Deus cumprindo essa palavra na minha vida lá na frente. E eu pergunto, e você? Quando os credores bater a tua porta, que quiser levar teus filhos como escravos, sabe quem é que faz isso? Satanás. Sabe quem é que vai dizer assim: eu compro teus filhos, eu pago a tua dívida, eu supro as tuas necessidades, eu acolho o teu pedido e respondo com providência. Aquela mulher, irmãos, ela foi buscar no profeta Eliseu, ela disse: o teu discípulo, meu marido, ele pertencia a esse chamado, a esse propósito, a esse ministério profético. E desta feita eu quero concluir dizendo para você, irmãos, as pessoas precisam aprender o valor do pertencimento. Amém, amados? Você tem orgulho de ser parte do corpo de Cristo. Devemos ter orgulho de fazer parte da igreja, da família de Deus. Amém, amados? Deixa de lado a crítica. Para de meter pau nas igrejas dos outros. Para de meter pau no ministério dos pastores. Nós não estamos aqui para isso. Estamos aqui para fazermos a diferença. Somos sal e luz. Amém, amados? Somos sal e luz. O diabo quer que tu fique preso o tempo todo olhando os defeitos da tua igreja, do teu pastor, dos irmãos, para que você se desgoste de trabalhar no reino, para que você perca a vontade perca a vontade do pertencimento, perca o brilho desse relacionamento. Irmãos, a igreja deve ser um lugar que a gente deve ir com alegria. Amém, amados? Mas sabe por que às vezes não é? Porque às vezes o diabo está ganhando território em muitas mentes. Sim ou não? O diabo está querendo, sabe? Às vezes eu chego na igreja, eu vejo um novo convertido olhando atravessado. Eu fico olhando assim, eu digo: ih, rapaz, que onda? O que falaram para esse pirraia aí acerca de mim? Eu fico falando, Reinaldo, para mim, eu digo: que é que falaram para esse moleque a meu respeito? Que ele está me olhando troncha. A gente percebe, sim ou não, Carla? Qualquer pessoa percebe quando alguma pessoa olha para você meio esquisito. Isso é do diabo, irmãos. Isso é do diabo. Não podemos deixar essas coisas se criar dentro da família de Deus, dentro do povo de Deus. Amém, queridos? Temos que ter uma pregação. Eu estava dizendo para Elisângela: eu estou doido para pregar para o mundo. Eu estou cansado de pregar só para crente. Amém, irmãos? Nós temos que ter uma mensagem que se enquadre para todo mundo. Essa mensagem não se enquadra para todo mundo, é de alinhamento com o povo. O tempo todo a gente tem que estar alinhando a família e chamando o povo para relembrar coisas básicas e simples. Quando é que a gente vai ter um discurso geral que vai atingir o outro lado do planeta? Eu estou preparado para isso. Aí o Senhor diz: não, volta ao sermão de terça-feira, que domingo precisa ouvir de novo. Eu disse: Senhor, tem um outro novo. O Senhor disse: não, é aquele. É aquele, porque aquele ainda não entrou. Ainda não entrou, irmãos. O mundo está aí: depressão, síndrome do pânico, ações diabólicas, demoníacas, comportamentos, muita coisa precisando ser trabalhada, irmãos. E a gente ajustando a igreja. Ajustando a igreja. Até quando vamos ajustar a igreja? Até quando? Honrar a visão profética do ministério que estamos inseridos. Honre a visão profética do ministério que você está inserido. Amém, amados? Honre a visão profética. Não queira que a visão de tal profeta seja daqui, porque não vai ser. Não vai ser, irmãos. A visão de tal ministério é a visão de tal ministério. É daqui. Deus pode dar até outra diferente, até outra até que aos meus olhos, aos seus, seja
Uau, melhor do que aquela. Que não existe isso de melhor e de pior. Honre a visão profética que você está inserido. Respeitar, honrar os mentores, principalmente aqueles que são guiados pela palavra. Exigir, irmãos, isso exige de nós que busquemos pessoas de Deus com conhecimentos específicos para a resolução de problemas, para nos orientar e nos ensinar a luz do sobrenatural. A viúva prosperou pelo resultado do pertencimento do seu marido como discípulo do ministério profético. Deus honrou a viúva pela folha de serviço e lealdade do seu esposo. Deus honrou aquela viúva pela folha de serviço e de lealdade do seu esposo. Com isso podemos concluir que Deus está vendo, irmãos, o valor e a honra que temos na obra que estamos inseridos, no ministério que estamos envolvidos. Não estou querendo aqui, irmãos, que você trabalhe para mim. Quero deixar isso bem claro. Eu não estou querendo que você trabalhe para a pastora Elisângela. Eu estou dizendo, honre a visão, honre o pertencimento. Amém, queridos? Porque reino dividido não subsiste. Somos batizados num só batismo, recebemos uma só palavra, temos um só propósito, mas precisamos estar alinhados. Precisamos entender que pertencemos à família de Deus, que dentro desse clã, dessa família, está o cabeça, que é Cristo. Amém, irmãos? O qual Paulo vai dizer, o qual todo corpo bem ajustado cresce. Amém, amados? Então essa é uma palavra de ajuste. Essa é uma palavra de ajuste. Dizem que o ano começa depois do carnaval. Pronto, se for isso mesmo, essa é uma palavra de ajuste para a gente começar 2024. Vai começar os trabalhos na igreja, vai começar os ministérios na igreja, vai começar as atividades na igreja, vai começar, ó Deus, aqui os moveres de Deus de forma específica, com mulheres, homens, meninos, jovens, crianças, adolescentes, igreja, famílias, trabalhando a vida da igreja, trabalhando a missão da igreja. Mas precisamos ter um só pensamento: quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Amém, irmãos? Até se o que tu faz escandaliza teu irmão, não faz, para que não escandalize o teu irmão. Isso é fazer parte da família de Deus. Não é você impor o que você quer, o que você gosta. Não é você dizer eu não aceito. Não. Às vezes o calar é melhor. O orar, um abraço, um aperto de mão, depois uma conversa franca. Porque o amor encoberto não, mas o amor aberto, claro, ele é extraordinário. Então, irmãos, você pertence à família de Deus, diga amém.